Paz do Senhor a todos, meu nome é Valdriano. O meu nome é Tawane. Hoje nós vamos estar fazendo a lição 3 dos juniores da Escola Bíblica Dominical. Já fizemos a lição 1. Davi, o rei bondoso. Antes tinha o Saul, né? Que falava que... Entendi. Entendeu? A lição 1 daí foi o Davi, o rei bondoso. Daí lição 2 foi o Salomão, o rei sábio. E agora vamos falar sobre o filho de Salomão, que foi Roboão, o que divide o reino. Vou fazer a leitura, Tawane e eu memorizando, e a Tawane fala, você sabia. E no final a Tawane vai mostrar uma surpresinha que nós elaboramos aqui, tá bom? Roboão divide o reino. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão foi para Siquém. Siquém é o mesmo lugar do Abimeleque, aquele mesmo lugar. Porquanto todo Israel se reuniu para fazer-lo rei. Jeroboão, servo de Salomão, que havia fugido para o Egito, foi com toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, dizendo: Salomão, seu pai nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e as nossas vidas mais fáceis, nós seremos seus servos para sempre e sempre gratos também. Por que Salomão fez isso? Porque Salomão foi que construiu o templo. Para construir o templo ele precisava de dinheiro. E não é só isso, ele precisava também de mão de obra, porque ele buscou pedras lá. Lembra quando assiste às vezes aquela mulher que mora lá em Israel? Pegou pedras, mármore, coisa que não tem lá naquele local. Levou, fez coisas bem bonitas mesmo, mas que custa dinheiro e mão de obra. Então o povo estava um pouco entristecido. O rei então mandou que voltassem após 3 dias e foi pedir conselhos. A princípio foi pedir conselhos aos anciãos que haviam sido conselheiros de seu pai, que era o mais sábio, né? Mais velho. Não, mas ele era o cara mais sábio do mundo, né? O pai dele, né? Lembra? Uhum. Os anciãos disseram a Roboão que se ele fosse bondoso com os israelitas, certamente eles seriam seus servos para sempre. No entanto, Roboão rejeitou os conselhos dos anciãos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com eles. É óbvio que eu vou falar sobre isso com os juniores, né? Sabe aqueles juniores que vai pegar conselho da mãe? Ah, mãe, por que pegar conselho da mãe? Se posso pegar com o do amiguinho, né? Amiguinho é mais interessante. Mas não é bem assim não, né? A mãe viveu bem mais que o amiguinho, né? Então, ela é mais velho, é um bom conselho. Roboão rejeitou o conselho dos anciãos e ele foi falar com os jovens que haviam crescido com ele. Então os jovens aconselharam a Roboão dessa maneira: você deve dizer o seguinte: meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Eles aconselharam a Roboão que aumentassem o peso das cargas sobre o povo ainda mais. Os israelitas ficaram indignados com essa atitude e abandonaram o rei Roboão. Em seguida, eles convidaram Jeroboão e fizeram rei de Israel. Somente as tribos de Judá e Benjamim ficaram com a descendência de Davi. Lá no sul, né? O exemplo de Roboão ensina que devemos ouvir bons conselhos de pessoas que Deus escolheu para estar ao nosso lado. Lembra? Olha que coisa bem interessante. De Judá veio os judeus. Judeus falam judeus. Israelitas, a parte de cima. Interessante, as 10 tribos Então eram para cima. As tribos é como se fosse... Os 10 irmãos. 10 irmãos, mas como se fosse estado aqui no Brasil. Mas só que são bem pequenininhos, porque o próprio Israel lá, o local que atualmente é um pouco menor que o Paraná. Bem pequenininho mesmo, tá? Uma pergunta. Qual que é o nome da tribo que é de José? Benjamim, na verdade é o filho de José. Ele deu para 2 tribos nos filhos dele. Não entendo para explicar bem, mas é isso. Não é irmão dele? Não é irmão dele, ele é filho de José. A Benjamim é o filho mais novo, mas teve 2 tribos que eram os irmãos, filhos de José, não foi? Por exemplo, José. José também era um filho de Jacó, lembra? Mas ele não teve tribo, não tem tribo de José, entendeu? Isso que eu quero dizer. Tem 2 tribos que são os filhos de José, tá bom? Depois nós vamos estudar melhor sobre isso. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre elas na nossa surpresa. Vamos fazer memorizando. Memorizando.
Quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. Provérbios 12:5. Pode ler o Você Sabia. Você sabia? Roboão tinha 41 anos quando subiu ao trono. Reinou durante 17 anos. Ele teve 28 filhos e 60 filhas. Israel foi dividido em 2 reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, Israel, foi levado em cativeiro para a Síria no ano 722 a.C. O Reino do Sul, Judá, foi levado em cativeiro para a Babilônia no ano 586 a.C. Bem interessante. Nós estamos ficando craque de Bíblia, que é muito difícil essas partes da Bíblia. Que isso a gente tem que parar só. É isso que a gente tem que dar valor para a escola bíblica dominical. Porque se a gente às vezes vai na igreja, vê uma pregação, alguém pregando, a gente fica, como assim? Tem na escola bíblica dominical? Não, a gente vai estudar com calma, às vezes faz um desenho, né? Às vezes faz um mapa, né? Pra gente aprender, porque são coisas que vai fazer diferença. Quase toda a hora, quase toda manhã que é estudo. Ó, daí eu vou mostrar as imagens aqui. A imagem aqui mostra o pedindo conselho pros velhos, anciãos. Não gostou muito, mas o conselho dos jovens foi legal, né? Ele ficou bem feliz com o conselho dos jovens, que não era um bom conselho. É verdade. Né? Que causou contenda, discórdia e separação de tribos. Se eu não me lembro, tem alguma coisa falando sobre divisão dos reinos, que em um reino ele era mais reis bons e o reino era mais reis maus. Né? Daí aqui, ó, ele todo brabo lá, falou assim, do dedinho que a Tawane falou ali, né? Todo brabo lá. E acontecendo que o povo se revoltou. Sabe por que o povo se revoltou? Eu tava conversando com a Tawane antes de fazer o vídeo. Que Salomão, ele foi um rei sábio, né? Todo mundo sabe. Todo mundo viu que Salomão é o rei mais sábio do mundo. Porém, ele fez os templos, né? Os templos, mas o templo o famoso mesmo, que as pessoas que falam até hoje, falam que vão construir o terceiro templo. Lembra que em outro vídeo nós falamos sobre isso? Mas esse templo custou dinheiro e custou mão de obra. E o povo estava cansado e pobre, porque foi feito esses templos. Ele pediu diminuir o imposto, Jeroboão foi lá falar. E ele não aceitou. Daí o que aconteceu? Jeroboão se reuniu com as 10 tribos lá de cima e fez um novo país, né, que é Israel. E a parte de baixo é Judá, que é essa imagem aqui. Vou mostrar aqui. Vou mostrar assim. Opa, assim dá pra ver. Mostra com o dedinho pra eles verem. Tá? A parte de baixo é Judá. Judá e Benjamim, né? Isso. Que é 2 tribos. E a parte de cima é as 10 tribos. Agora, convidando a Tawane para estar fazendo uma revisãozinha bem rapidinha, tá bom? Nós fizemos uma espécie de um visualzinho bem legalzinho aqui, vamos ver. Bem legalzinho. Agora não tá parando. Calma, tem que ter muito cuidado. Assim, vou ter que mostrar assim. Peraí. Pronto. O visual da Tawane. Nossa, da Tawane. É uma pra nós revisar. Só solta pra ver se fica. Caiu. Não, mas assim, na verdade era pra ter parado. É que tem que ficar deitadinho. E ficou muito pesado. Ela fez bem pesado. Assim, ó. Assim. Tá bom. Ó, agora vamos pegar e mostrar a historinha. Conta lá. Vai, você mostra as imagens enquanto isso. Tá aqui, ó. Tá aqui as imagens. Eu vou lendo. Após a morte de Salomão, Roboão foi para Siquém, onde todo Israel se reuniu para coroá-lo como rei. Daí continuamos. Jeroboão e o povo de Israel pediram a Roboão que tornasse... Espera um pouquinho. Falha nossa, espera um pouquinho. Você pode ter que recortar aqui então. Ai, meu Deus do céu. Ô, Tiffany, fala pra não fazer, acabamos atrapalhando o vídeo aqui. Fala pra não fazer aí. Vai, agora continua, Tony. Vou fechar aqui que eles estão o vídeo. Jeroboão e o povo de Israel pediram a Roboão que tornasse mais leve as cargas pesadas e os trabalhos forçados impostos por seu pai, Salomão. Os anciões que serviram a Salomão aconselharam Roboão a atender o pedido do povo e garantir sua lealdade. Porém, entretanto, todavia, o que aconteceu? Os jovens, amigos de Roboão,
sugeriram que ele fosse ainda mais duro que Salomão e aumentasse as cargas. E daí houve a divisão. A nação foi dividida entre o reino de Israel, norte, e o reino de Judá, sul, cumprindo a profecia de Isaías. Isaías sobre o julgamento de Deus pelo pecado de Salomão. O povo de Israel se revoltou e rejeitou Roboão e proclamaram Jeroboão como rei das 10 tribos do norte. Daí fale as tribos, tem falado aí, fale pra eles. Tem onde? Tem aqui, ó, as tribos. Não tem não? Aqui, ó, a tribo do norte e o reino do sul, a tribo a tribo do norte foi Israel, o nome. E foi 10 tribos. E a tribo do sul foi Judá. Até hoje tá assim? Daí aqui no nosso desenho nós mostramos aqui. Vamos ler. Não tá mais assim. Agora conjuntou tudo. Porque o mais importantão, vamos pensar assim, é o local que tá. Tem o templo de Jerusalém lá. Né? Jerusalém tem o templo. As tribos foram divididas entre a tribo que nem nós falamos de Judá, que é do sul, que foi quem é o rei, Era Jeroboão. o sul é Roboão, que é o descendente de Davi. A tribo de Judá mais Benjamim. Daí na tribo de cima, que tem a tribo de Manassés, várias outras tribos, tá lá na parte de cima, Isacar, várias outras Não tribos valia tem. de nada, por causa que não tinha tempo. Ficou na parte de cima, que daí eles fizeram um combinadinho lá, fizeram um tempo, mas eles aí não vão aprender nas outras aulas, tá bom? Não, sem spoiler. Sem spoiler. Não, acompanhe nós aí, tá bom? Guarda agora nosso visualzinho. Nós temos visualzinho implantação, tá vendo? Como que nós fizemos o visualzinho? Vamos contar aqui. É uma caixinha normal, né? A Tawane e nós encapamos ela de branco. Coloquemos um metalzinho aqui. Ó, fica paradinho aqui, tá vendo? Se você Aí, agora ficou bom. Fica o metalzinho aqui, ó, tá vendo? E daí dá pra tirar e colocar a imagem, o visual. E esse visual eu peguei ajudado de um amiguinho aí que também faz aulas de juniores, tá bom? E daí nós tiramos e mostramos o visualzinho aqui, tá bom? Nós estamos com a ideia do tablet, né? O tablet a tablet dos juniores. É por causa que esse lado de cá, ela ficou um pouco pesado. E o lado de cá tá mais tranquilo. Mais maior pra você ver, tá vendo? Então você já aprendeu. Quando você quiser usar esse aqui, usa pro lado de cá, tudo bem? Certo. Muito obrigado, tchau. Tchau.